Olá, você, tudo bem? Eu sou o Augusto Mata e você está na Seção 4. E muita gente acha que apenas o anime de Dragon Ball Z trouxe cenas de violência, mas muitos esquecem que o mangá é onde as coisas são muito mais brutais. Portanto, fica comigo que nesse vídeo trago aí um compilado dos momentos em que o mangá de Dragon Ball foi muito mais sangrento que o anime. Já curtiu? Deixa o like, se inscreva no canal e então se liga aí. Certamente quando você estava assistindo essa luta e viu essa cena, tu deve ter pensado, essa deve ter doído. E pela expressão do Tenshinhan, de fato ele sentiu bastante dor. Nappa simplesmente corta o braço de Tien com apenas um golpe, que apesar de ser uma cena forte, houve várias censuras na animação para deixar esse momento mais amigável. Como o sangue branco, depois muda para amarelo, como se fosse aí faíscas, e a região do corte fica tudo preto, censurando aí o sangramento. Agora, quando a gente vê isso acontecendo no mangá, percebemos o quão violento foi. Veja que quando o braço do Tenshinhan é cortado, galera, ele segura a parte que sobrou e vimos aí o sangue jorrar. E sua expressão de dor aqui é muito mais condizente com alguém que acabou de perder parte do braço, conta aí. E quando Tien salta para se esquivar de Nappa, veja como seu braço escorre sangue. E quando ele está no chão, olha a sua expressão de dor, sem contar as marcas de sangue pelo rosto e corpo, tornando essa cena bem mais cruel. Cara, sem dúvidas, um dos finais mais trágicos para um vilão foi o do Gordo, um dos integrantes das Forças Especiais Ginyu. Quando ele usa sua técnica de paralisação em Gohan e Kuririn, e estava prestes a acertá-los, acaba baixando a guarda e Vegeta, que não é bobo nem nada, aproveita aí a oportunidade e simplesmente arranca o coco do vilão com um ataque de Ki. E apesar da cena ter sido épica, ainda assim teve censura. Agora, quando vemos isso acontecer no mangá, Vegeta simplesmente usa a sua própria mão e Gordo vai de Americanas, como você pode ver, em uma cena 1000 vezes melhor. E diferente da animação, aqui vemos, galera, sangue, mesmo que seja roxo. O que é de se esperar quando uma cabeça se separa do corpo. Conta aí. Partindo agora para a saga dos androides, vemos essa que talvez seja a eliminação mais cruel dessa saga. Talvez não no anime, mas no mangá foi sem dúvidas. A cena do anime, em comparação ao mangá, são bem parecidas, exceto por um detalhe, que é a forma que esse velho sai dessa pra melhor. Na animação, vemos aí o androide arrancar o velho do carro segurando aí o seu pescoço, mas na hora de eliminá-lo, o anime censura e só vemos depois ele caindo no chão. Agora, o mangá mostrou todo o processo. Gero segura o pescoço do velho, ergue e começa a esmagá-lo lentamente, ao ponto de separar a cabeça do corpo, em uma cena aterrorizante. Talvez o momento mais sombrio e pesado dessa saga. Conta aí. Sabe aquele ditado onde fala que se tu fizer o mal, esse mal volta pra você? Pois é. No caso do Dr. Gero, vimos isso acontecer bem rápido, pois ao despertar os androides 17 e 18, ele também teve um final bem trágico, galera. As duas cenas, anime versus mangá, são bem parecidas, exceto por um detalhe, que faz o mangá ser bem mais assustador. Sabe quando a cabeça do doutor voa em direção ao Kuririn e aos outros, e o 17 logo em seguida a esmaga? Pois é, no anime o pisão foi censurado, mas no mangá, olha só que brutal. Quem não lembra dessa cena, na verdade? Até porque ficou marcada no coração de todo fã da série. O androide 16, na tentativa bem sucedida em convencer o Gohan a despertar seus poderes, com suas sábias palavras que eu sei que tu já decorou, teve, como eu posso dizer, um final bem triste. Porque após plantar a semente no coração do Gohan, sua morte brutal foi o gatilho que faltava para o Saiyajin liberar seus poderes. Esse pisão do céu, galera, foi digno de um verdadeiro vilão, mas o mangá foi além, porque isso aqui ficou assustador. Conta aí. Após Gohan despertar seus poderes, ele vai direto enfrentar os Filhos de Cell. As cenas de eliminação no anime foram bonitas, foram épicas, mas não tão pesadas quanto no mangá. Enquanto na animação cada golpe do Gohan
faz essas criaturinhas explodirem como se fossem bombas, o mangá conseguiu deixar essas eliminações bem mais interessantes. Porque, galera, vemos a real grandeza e poder de cada golpe do Saiyajin. Pois é possível ver cabeça voando para um lado, olho para o outro, braços e corpos se separam, alguns viram mingau, o que expressa um pouco da ira que o Gohan estava naquele momento, que não era pouca. Conta aí. Galera, essa sem dúvidas é uma das lutas mais polêmicas de toda a série, e nem preciso explicar muito, não é verdade? Videl até que se saiu muito bem, e tinha total condição de vencer se o seu adversário não fosse alguém fora do comum. Até o Goku menciona que Spopovich não era um ser vivo após receber todos aqueles ataques e continuar de pé. Videl até achou que tinha eliminado o vilão após essa cena aqui. Ai, 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 ai! Spopovich está com o pescoço quebrado, a cabeça virou! Mas Spopovich se levanta e começa aquela sessão de cenas que você já conhece muito bem. Calma, Videl! Calma, Videl! Calma, Videl, hein? Realmente aqui, galera, a Videl passou um sufoco nas mãos do vilão. Mas o mangá foi bem mais cruel com a garota, saca só. Veja que o primeiro golpe que a Videl recebe do vilão já quebra seu nariz. As sequências de socos e chutes de Spopovich realmente causavam um dano maior em comparação ao anime. Inclusive, a joelhada no rosto que ela recebe arranca um dente, coisa que no anime não acontece. Sem contar que o pisão na cabeça chega a ser muito mais cruel no mangá do que na animação. Conta aí! Depois que os capangas de Babidi roubam a energia do Gohan, Goku e os outros começam a segui-los, até que finalmente chegam em um lugar deserto e rodeado por montanhas, e lá estava a entrada da nave de Babidi. Nesse momento, galera, os guerreiros Z em cima de uma rocha observam de longe toda a movimentação dos vilões, até que Gohan nota que bem próximo dali existe uma casa, e ao olhar em direção ao local, ele observa que uma família tinha sido eliminada. Filho, pai e mãe, todos estavam no chão, em uma cena bem triste e pesada, muito pela criança ao fundo, conta aí. Porém, galera, o mangá conseguiu tornar esse momento aqui não só pesado, mas assustador. Diferente da animação, aqui, galera, tudo está mais explícito. A criança ao fundo, o que é de cortar o coração, o pai sobre uma pedra, sem uma das mãos, possivelmente estava tentando defender a sua família, e pior, a mãe está pela metade, o que torna esse momento aqui, na minha opinião, o mais cruel da saga Majin Buu. Conta aí. Como se a cena anterior já não fosse pesada o suficiente, logo em seguida, vemos mais um momento brutal. Como os capangas de Babidi tinham conseguido a energia que faltava para despertar Majin Buu, eles já não seriam mais de grande utilidade. E nesse momento, Babidi usa sua magia em Spopovich, que começa a inflar até que explode. As cenas do anime em comparação ao mangá são bem parecidas, exceto, galera, por um detalhe. Enquanto na animação a explosão mostra apenas fumaça, o mangá deu um pouco mais de detalhes, como você pode ver. Picadinho de Spopovich. O seu parceiro Ian teve o mesmo final, porém, nada muda em relação ao mangá. Quando o Babidi começa a procurar Goten Trunks, ele usa sua habilidade de telepatia e entra em contato com a população da Terra, para ver se alguém sabia sobre o paradeiro dos garotos. Até que um funcionário do torneio entra em contato com o vilão, dizendo que Goten Trunks participaram do torneio, mas eles não sabiam nada além de seus nomes. E ao perceber que esse funcionário não tinha o endereço dos garotos, Babidi usa a mesma habilidade que usou em Spopovich, mas dessa vez foi bem mais específico, pois apenas explode o coco do funcionário. Pois é, galera. Enquanto na animação tivemos uma leve censura, o mangá deixou esse momento bem mais aterrorizante. Conta aí. Esse momento, galera, tu certamente lembra. Depois de todas as atrocidades que esse mago fez, ele também foi um dos que teve um final bem cruel. Veja só, quando Goku vai encontrá-los e nos apresenta a fase 3, o objetivo do Saiyajin era ganhar tempo até que Trunks pegasse o radar do dragão.
E depois dessa breve luta, Goku vai embora e nesse momento, galera, Babidi começa a insultar Majin Buu, porque ele tinha deixado o Saiyajin escapar. Buu, que já estava cansado de receber ordens e só fazia isso por medo de ser aprisionado novamente no casulo, viu a oportunidade perfeita para se livrar do mago. E nesse momento, Buu fala que tinha uma ideia. Se aproxima de Babidi, segura seu pescoço, impedindo assim que o mago fale as palavras mágicas. Os dois acontecimentos, tanto no anime quanto no mangá, são praticamente idênticos, exceto por um detalhe. O mangá tem um toque a mais de violência, galera. No anime vimos um feixe de luz vermelho quando Babidi é atacado, algo que também acontece no mangá. Porém, existe outra cena que o anime censura, que é essa do Buu segurando Babidi, só que agora sem sua cabeça, o que torna esse momento aqui bem mais cruel. Sim, galera, Dragon Ball Super entra nessa lista, pois vimos algumas cenas bem cruéis como essa, veja só. Na condição de aprendiz de Kaioshin, Zamasu, juntamente com seu mentor, Goas, observam os habitantes do planeta Babari, que são super agressivos entre si. Goas tenta passar a Zamasu que, até mesmo, civilizações problemáticas como essa podem mudar. Porém, o aprendiz de Kaioshin não é aquele que confia na humanidade e acredita que o melhor caminho seria eliminá-los. Mas para tentar convencê-lo, Goas viaja no tempo 1000 anos à frente para verificar o que aconteceu com esse povo. E é aí que eles têm uma surpresa, porque nada mudou, na verdade, eles ficaram ainda mais agressivos. E é então que, nesse momento, os dois são atacados por um dos habitantes desse lugar, porém Zamasu percebe e logo o joga para longe. Na animação, a morte dessa criatura teve algumas censuras, como a mudança na cor da imagem quando Zamasu parte a criatura ao meio e depois quando vemos suas duas partes no chão e o sangue, galera, foi trocado por um brilho branco. Agora, no mangá, galera, teve um toque a mais de crueldade, pois é possível ver em detalhes a morte dessa criatura e aqui sim existe sangue. E o que torna esse momento mais brutal ainda é ver essa cara de vilão que Zamasu faz quando executa esse mortal. Vimos que esse momento aqui no mangá, galera, foi bem diferente. Na animação, Goas foi eliminado tanto no futuro de Trunks quanto na realidade do Goku Black. E no mangá, vimos sua terceira eliminação. Essa que, sem dúvidas, foi a mais cruel de todas. Quando Goas aparece com Kaioshin para salvar Trunks e Mai, eles vão direto ao planeta sagrado daquele futuro. O mestre de Zamasu, ao acreditar que tudo aquilo que estava acontecendo era a culpa dele, volta até onde Black e tenta convencê-lo a desistir de seu plano. Goas acreditava, galera, que poderia convencê-lo, e no começo pareceu funcionar. Mas de repente, Black atravessa o Kaioshin com sua espada de Ki. E o que vem a seguir, galera, é bem mais cruel, pois Goas começa a cair lentamente do alto daquele prédio. E o buraco em suas costas é o que torna essa cena aqui bem mais violenta. Conta aí. Pode chamar isso de pecado se quiser. Ver o Trunks furioso dessa forma foi uma das coisas mais legais da saga Black. Depois que Goku e Vegeta perdem a fusão e estavam prestes a serem eliminados por Zamasu, Trunks chega para salvá-los em uma defesa épica. E sozinho e com apenas o auxílio de sua espada, o Saiyajin começa a superar Zamasu pouco a pouco, até que, inesperadamente, Trunks concentra uma Genkidama em sua espada e simplesmente divide o vilão em dois. Que momento, meus amigos! E apesar dessa cena ter ficado linda no anime, a verdade é que todo esse brilho aí serviu para censurar e deixar tudo mais leve. Por outro lado, galera, quando olhamos para o mangá, percebemos que esse momento foi bem mais brutal. Trunks não só separa os dois com sua espada, e é possível ver isso de perto, não satisfeito o Saiyajin, ainda por cima dá uma carimbada em Goku Black. O que me faz lembrar um pouco daquele Trunks que lutou com Frieza, que era direto ao ponto. Conta aí! Bom, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenha gostado, e além desses momentos que citei, qual outro você acrescentaria nessa lista?
Então, não esqueça de comentar. E como sempre, like e compartilhe com aquele amigo teu que é apaixonado por Dragon Ball. E mais uma vez, muito obrigado a você que ficou até aqui. Um grande abraço, falou, valeu e até o próximo vídeo. Fui!